A paz do Senhor para todos que nos assistem e todos aqueles que nos ouvem através desse canal. Nós estamos aqui, mais uma vez, dando procedimento na aula de introdução ao Novo Testamento, né? Na aula passada, nós falamos um pouco a respeito das epístolas do cárcere, e nós vamos falar um pouco também sobre isso, mas evidenciando a epístola de Timóteo e de Tito, que são as epístolas pastorais, ou seja, as cartas em que Paulo traz uma estrutura ministerial para um bom desempenho na vida de um obreiro, certo? E nós vamos dar continuidade aqui a respeito dessas cartas. Introdução ao Novo Testamento, ao livro em evidência. Tema central, formação, estabelecimento e expansão do cristianismo, unidade 4, capítulo 2 e lição 1. Novo Testamento e as últimas epístolas. Na unidade 4, na unidade 3, nós falamos sobre a expansão da igreja. Se tratou da expansão, nascimento e expansão da igreja. Né? A igreja de Antioquia se formou, Deus envia os missionários para expandir o evangelho. E, na unidade 4, nós vamos falar aqui dos últimos momentos, ou das últimas cartas, em que Paulo escreveu, ainda dentro do seu ministério. A carta em evidência de Tito e de Timóteo, os pastorais. Né? Certo? Então, capítulo 2, 2 Timóteo e Hebreus, são as cartas que nós vamos falar um pouco aqui. Da epístola híbrida à incógnita do Novo Testamento. As cartas de Timóteo e de Tito, elas são chamadas de híbridas, porque elas são pastorais e elas tratam do momento, o panorama era de prisão, de cárcere, né? Por isso que são as chamadas híbridas. E a carta incógnita, que é a carta de Hebreus, que ela traz uma informação a respeito da qualidade de serviço ministerial, sacerdotal dentro do templo, né, trazendo uma visão para uma visão atual, uma visão dentro do Novo Testamento, certo? 2.1, 2 Timóteo, epístola híbrida, foi redigida na prisão momentos antes de Paulo sofrer o martírio. Merece ser classificada com as demais epístolas do cárcere. Nós vemos as epístolas de Filipenses, Efésios, que Paulo escreve, né, para os Filipenses, para os Efésios, para os Colossenses e para Filemão. E aí é uma evidência aí, dentro da história, que essa carta de Timóteo, eu também, Paulo vivia esse momento do cárcere. Né? 2 Timóteo ainda, híbridas. Segundo ponto, o conteúdo é essencialmente pastoral, por isso deve ser inserida no rol das escrituras pastorais. Junto com Timóteo, primeira carta de Timóteo e a carta para Tito, evidenciando aqui que Paulo traz um fundamento, uma base, um ensinamento, uma doutrina a respeito do comportamento de um obreiro, né? Tá certo? 2.1, ponto 1, vamos falar do contexto da redação. Qual que era o contexto? Qual que era o panorama, né, que Paulo estava vivenciando quando ele redigiu a carta? Então, ele estava no cárcere, né? Cárcere de Paulo, julgamento e soltura. Foi esse momento que
Paulo estava vivenciando quando ele estava redigindo as cartas, estas cartas. Daí também no segundo aprisionamento, né? O panorama era um momento ali do governo de Nero, né? Um governo opressor, ditador. Nós sabemos que Nero ele determinou que Roma fosse incendiada e depois ele começa a perseguir os cristãos, ele coloca a culpa nos cristãos e começa então uma grande perseguição em massa, um grande sofrimento do cristianismo, né? Por causa da atitude ditatorial do governo de Nero. Nero, ele era perverso, né? Aí está o momento que ele incendiou Roma. Ainda trazendo o contexto da redação, Paulo encontrava-se preso numa fétida prisão, né? Aguardando o martírio, escreve para orientar Timóteo acerca da pureza da doutrina cristã e dos perigos que enfrentaria no ministério em Éfeso. Então, Paulo ele tem esses dois momentos, essas duas temáticas para a orientação na vida de Timóteo, né? Ele fala a respeito da pureza, né? Da doutrina, da sã doutrina, né? Da relação, da importância da espiritualidade, da relação do homem com o céu, né? Com o homem dentro da sua santidade em Cristo. E também falar um pouco a respeito dos perigos que eles enfrentariam em Éfeso, né? Contra as falsas doutrinas, contra os falsos mestres, contra aqueles que entravam dentro da igreja para pregar aquilo que Paulo não tinha pregado, né? Ou seja, a heresia. E aí a ideia era tirar as pessoas de dentro da igreja, desmantelar a igreja que Paulo tinha gerado, né, no seu ministério. Destinatário e propósito. 2.1.2. O destinatário, o próprio Timóteo. Essa carta ela foi escrita por volta de 68 depois de Cristo. O propósito, orientar e encorajar Timóteo no trabalho ministerial, exortando acerca das dificuldades e tribulações que se abateriam sobre a sua vida e ministério. Esse momento do nascimento da igreja e da expansão, o cristianismo viveu uma grande afronta, né? Sofreu uma grande perseguição, tanto dos líderes religiosos, que reprovavam, tanto do governo, né? Então, a igreja estava vivendo uma época muito crítica, de grande sofrimento. Não como hoje. Hoje o sofrimento é diferente, né? Hoje é outro tipo de sofrimento. O sofrimento hoje é por desobediência, por não permanecer, por não estar no culto, por ausência, por relaxamento. Então, os líderes hoje têm muita dificuldade nisso, né? Crentes relaxados, homens que não têm interesse de estudar a palavra na EBD, não comparecem no EBD, vivem, às vezes, uma vida dissoluta, enfim, é um outro quadro, né? Não como o cristianismo, não naquele momento, não como naquele momento em que a igreja passava grande perseguição mesmo. Para ser crente, para estar no cristianismo, era preciso ser crente de verdade, era preciso ser homem de Deus de verdade, era preciso estar decidido a morrer em prol do nome de Jesus Cristo. Epístolas aos Hebreus, 2.2, né? Um pouco a respeito das epístolas, da segunda epístola para Timóteo, e agora um pouco aqui a respeito da epístola aos Hebreus. A epístola aos Hebreus
existe uma incógnita quanto ao escritor, e ela também vem retratar, ela vem trazer uma figura das ofertas e sacrifícios, trazendo para o Novo Testamento. Ou seja, ele usa as passagens, né, os sacrifícios expiatórios, e faz como uma figura para o Novo Testamento, tá certo? A epístola aos Hebreus vai tratar com os judeus cristãos, aqueles que tinham se convertido. A linguagem é uma linguagem hebraica, certo? Livro de Incógnitas, surgido na história, assim como Melquisedeque, sem pai nem mãe, ou rastros genealógicos, nenhuma outra obra literária canônica do primeiro século. No Antigo Testamento, do Antigo Testamento, o livro de Hebreus vem trazer a mensagem, a ilustração de Melquisedeque, tá certo? E implementando, inserindo no Novo Testamento. Ou seja, tudo aquilo que Deus tinha para falar no Novo, ele anunciou no Antigo Testamento. E o livro de Hebreus vai dar um panorama a respeito disso. Certo? Então, a linguagem é uma linguagem de trazer a mensagem do Antigo Testamento para o Novo. Então, aqueles que desmerecem o Antigo Testamento estão enganados, porque são princípios e são aprendizados enxergando aquilo que viria a acontecer em Cristo Jesus, no Calvário. Epístola aos Hebreus explanou com magistral vivacidade aquilo que se considera sua contribuição áurea, ou seja, a função de Cristo enquanto sumo sacerdote celestial. Ou seja, toda a figura do sacerdote, quando nós entendemos isso, e nós transferimos isso para aquilo que Jesus Cristo fez e nós vamos ver que Jesus Cristo, ele é a figura de Melquisedeque, né? Jesus Cristo, ele é um sacerdote, mas não um sacerdote que vai oferecer um sacrifício. Ele é um sacerdote que se doou como um sacrifício. E o livro de Hebreus vai falar um pouco a respeito, né, disso. Tá certo? Nós finalizamos aqui, né? A nossa referência e base de tudo dentro da Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo. Dê o seu like, se inscreva, participe conosco e nos ajude a anunciar o reino do céu. Esse é o nosso maior propósito. E, é claro, aprender cada vez mais a respeito da palavra de Deus. Um forte abraço para todos.